Senta que lá vem história. Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela e esse aqui é o meu canal. Aqui eu trago vídeos sobre cidadania italiana, vídeo judicial, sobre viagem, sobre alguns assuntos da vida mesmo. Hoje o vídeo é sobre perrengues de viagem, né, basicamente, especialmente no quesito conexões. E, gente, eu já vou pedir o like para vocês aí nesse vídeo, porque é super importante para o canal. E assim, gente, é a segunda vez que eu tô tentando fazer esse vídeo. Eu fiz esse vídeo inteiro, descobri depois que o microfone tava sem bateria, então eu espero que esteja funcionando agora. Ai, vou ter que verificar. Bom, agora que eu já olhei, eu posso continuar. E, gente, esse vídeo é sobre, assim, conexões, problemas, né? Vários perrengues que eu tive durante a minha viagem por causa de conexões. Na verdade, eu vou contar 3 histórias. E, assim, gente, isso é um vídeo de storytelling, então vai ficar um pouco longo, sim. Mas não só storytelling, como, gente, trazer uma lição disso, assim, explicar para vocês, né, o que eu tirei de conclusão dessas situações que eu vivi. Óbvio que ao longo do vídeo vocês vão tirar as próprias conclusões também, mas eu aprendi várias coisas com essas situações que eu vivi que não foram nada legais. Então, se vocês acharem que tá muito longo, coloca aí no 1.5, no 2.0, ouve esse vídeo, assiste esse vídeo, como você preferir, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a primeira história. Bom, o primeiro lugar que eu tava indo na minha viagem, né, eu fiz uma viagem pela Ásia, então o meu primeiro destino era a Índia, para Goa. Assim, eu uso muito esses sites que você pesquisa as passagens e eles te dão os melhores preços, as melhores opções de passagem. E lá você pode comprar pelo site, eles te indicam o site mais barato ou ir nos sites das linhas aéreas ali que eles indicam para poder fazer a compra das passagens, certo? Então, obviamente que eu confiro o preço, eu acho que é importante ali usar esses sites para comparar os preços e acho que é uma boa pedida, assim. Um dia eu até vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Eu fui nesse site, comparei ali as passagens e vi, assim, que estava tendo uma passagem que estava se destacando por causa do preço e eu teria que fazer conexão em Riad, que é na Arábia Saudita. Como que eram esses voos? Seria ali com 2 conexões, estava, tipo, bem mais barato que os outros. Seria, assim, uma conexão. Então, eu iria sair de Viena, para quem não sabe, eu moro na Suíça, mas eu fico bem aberta aí a aeroportos que não sejam só em Zurique, porque às vezes para mim a distância daqui para Zurique, daqui para Viena é a mesma coisa e eu pago menos para ir para Viena, porque eu moro muito perto da Áustria. Então, eu tô sempre aberta. Eu moro perto da Itália também, às vezes Milão, enfim. E esse saindo de Viena estava bem mais barato. O voo era assim: Viena, Riad, que é na Arábia Saudita, e de lá eu já pegaria um voo para a Índia, para acho que Mumbai, Goa, algo assim. O meu destino final era Goa. Só que, o que aconteceu? Eu saí ali do site e fui olhar nas linhas aéreas tal, que tava ali no site. E tava o mesmo preço, né? Então eu acabei comprando ali as passagens naqueles mesmos horários, igualzinho ali no site, só que no site das linhas aéreas. Que seria quem operaria na primeira, a Wizz Air, que é uma linha aérea que é a Hungria, se não me engano. E depois seria, não sei se era Indigo ou se era Air India, uma coisa assim. Era uma outra. E aí, beleza, né? Eu falei, não, perfeito. Comprei pelo mesmo preço, tal, é isso. E aí, gente, eu nunca tive problemas com conexões quando se trata de visto, sabe? Então, assim, não me preocupei muito. E um dia antes de viajar, eu comecei a pesquisar sobre o aeroporto de Riad, porque o que me preocupa em conexões, que eu já passei perrengue por causa disso, é a questão do tempo, às vezes. Eu teria ali quase 3 horas de conexão, mas, tipo assim, eu sei que às vezes isso leva tempo, e se tiver algum atraso, pode ter algum problema, enfim. E eu já tive problemas com a Wizz Air, que eles cancelaram um voo meu, tipo, 2 horas antes do voo, e foi bem caótico. Fiquei meio preocupada ali, decidi dar uma pesquisada. Quando eu fui pesquisar coisas em relação ao aeroporto de Riad, saber como que funcionavam as coisas ali e tal, saber a distância entre, tipo, o terminal, coisas do tipo, assim. Eu vi pessoas perguntando se podia fazer conexão lá, tinha que pegar um transit visa, que eles chamam, tipo, um visto de conexão ali, né, pra você transitar ali no aeroporto. E eu, tipo, oi?
Eu já falei: "Meu Deus, isso existe?". Sério mesmo, gente, porque, assim, não fiquei nem muito surpresa de existir, né, porque eu já ouvi muita gente falando sobre os Estados Unidos, mas eu, como tenho visto os Estados Unidos, para mim fazer conexão nos Estados Unidos nunca foi o problema, então eu nunca me preocupei com isso. Eu meio que, tipo assim, sabia que existia, mas sempre achei que, tipo, tranquilo, sabe? Tranquilo, se você vai passar 3 horas num país, você não precisa de visto. Na minha cabeça as coisas funcionavam assim, sendo que cada país estabelece a lei deles, então não é bem assim. E aí eu vi as pessoas perguntando online, aí surgiu uma nova preocupação na minha cabeça, tipo: "Oi, eu não tenho esse visto, né, existe um visto de trânsito, eu não tenho esse visto". E aí eu comecei a pesquisar, realmente existia um visto de trânsito e era um visto que você precisava pedir com antecedência. Então, ali uns 3 dias antes da viagem, você teria que pedir o seu visto para daí, então, poder viajar com o seu visto certinho e poder ficar 2 horas ali no Porto de Riad e depois pegar o seu voo. E eu: "Meu Deus, e agora?". E aí comecei a pesquisar, 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 porque, assim, minha entrada na Índia seria com o meu passaporte brasileiro, que eu tirei o visto nele, mas com o passaporte italiano, tipo, eu poderia fazer uma conexão, né, então eu comecei a pesquisar como funcionava para cada passaporte, porque também existe isso, dependendo do país, eles são de uma forma como cidadãos de um país, ou pode ser diferente com outro, então pode variar isso também. E aí eu vi um vídeo de uma brasileira, vou colocar ele aqui na descrição, falava assim o perrengue que ela passou justamente em Riad, porque ela ia para algum outro país na Ásia também, saindo da Europa, então ela parou lá, só que com passaporte brasileiro, e assim, com passaporte brasileiro ela não tinha opções. Ela tipo, não podia transitar no país, mas ela tinha chegado lá. Ela ficou horas e horas no aeroporto, enfim. Então esse vídeo me acendeu uma luz. Eu falei, gente, meu Deus, né? Tô ferrada, assim. Só que aí eu vi que com o italiano você tinha uma segunda opção, que seria tirar o visto na hora, né? Então pagar ali um valor, que no caso depois eu vi que eram 100 euros, pagar 100 euros para poder tirar um visto de turista, o Visa on Arrival, que eles chamam, que é o visto na chegada, e era um visto de turista normal, como se eu fosse ficar lá, só que eu fiquei nem 3 horas no aeroporto e peguei o meu próximo voo. Então, assim, esse foi o primeiro estresse que eu tive na minha viagem, porque, sabe, eu paguei ali uma diferença, acho que deu uma diferença de 40 francos, né, euros, de uma passagem para outra. A passagem que eu comprei, para mim, ela saiu mais barata, mas às vezes eu pagasse um pouco mais, eu ia poder fazer conexão em outro país e não ter esse tipo de problema. Então, foi o primeiro perrengue que eu tive, que me estressou e tal, mas não tanto, porque eu estava no início da viagem e tal. Falei, não, o importante é que eu vou chegar em Goa e tá tudo bem, certo? Cheguei em Goa, tudo bem, vida que segue, né? Assim, uma observação é que indo pra Índia, eles foram bem restritos, assim, né? Me mostra o seu visto da Índia, não sei o que, não sei o que, já ali em cima pra eu mostrar o visto e tal. Assim eu entro na minha segunda história, gente, no meu segundo perrengue, aí viajando pela Ásia, que tem a ver com conexões também, e já foi além do meio, da metade da minha viagem já. Eu já estava com 1 mês e meio de viagem, eu acho. Eu estava no Nepal, estava em Katmandu. E de lá eu iria para o Vietnã. E aí, gente, o que que acontece? Eu fui para a Índia início de maio, fui embora da Índia depois de uma semana. Eu fiquei uma semana em Goa só. Então, quando eu fui para a Índia, o meu visto ele começou a contar, né, do dia que eu cheguei na Índia, e seria válido para 1 mês. Então, assim, eu acho que eu cheguei dia 9 ou 8 na Índia, se não me engano, e daí eu tive esse visto na Índia por 1 mês, que iria até, tipo, dia 9 de junho, alguma coisa assim. Dia 22 de junho eu tava no Nepal, né, eu tava finalizando minha viagem no Nepal, e de lá eu iria para o Vietnã, para Ho Chi Minh City. Só que assim, eu comprei minha passagem, eu tava lá já no Nepal quando eu comprei e tal, eu comprei, tipo, passagem ali com conexão em Mumbai, Ho Chi Minh, tipo, ia ter uma conexão ali. O que que aconteceu? Cheguei no aeroporto, eu já tinha achado um pouco estranho, assim, porque eu sempre faço as coisas online, o check-in, especialmente se eu não tenho bagagem, eu não fico muito preocupada em, tipo, chegar no aeroporto e ir pro guichê, sabe? Eu já tento fazer tudo antes para eu já ir direto para a sala de embarque e já ficar lá.
E aí, quando você tem o seu cartão de embarque, muitas vezes, dependendo do aeroporto, você já pode ir direto, coloca lá na maquininha, no seu celular, você tem o seu cartão de embarque e vai. Tem alguns lugares que precisa imprimir. E se você tiver bagagem, também você acaba imprimindo, talvez, porque você tem que despachar bagagem e tal. E não era o meu caso, eu tinha uma mochila, eu estava viajando com uma mochilinha mesmo de mão. Então, eu tentei fazer ali o check-in, meio que fiz, mas não estava muito certo as coisas ali e tal. Até depois eu, tipo, consegui. Eu fiz lá alguma coisa que eu achei que eu tinha conseguido, né? Só que aí eu entrei no aeroporto de Katmandu. O aeroporto de Katmandu, gente, é tipo uma rodoviária, assim. Sério mesmo, tipo, é muito pequeno. E assim, por ser um país bem pobre e tal, é bem simples mesmo. Eu não sei se é por isso que eles mandam você imprimir, né? Eles querem impresso para você poder entrar, ou se tem outros motivos por trás disso. Mas eu mostrei no meu celular e o cara falou assim: não, você tem que ir lá no guichê e pegar o papel para você entrar na sala de embarque. E aí eu falei, tá, fui no guichê e tal, eu ia viajar pela Indigo. Gente, cheguei lá, a pessoa que tava ali trabalhando falou pra mim, você pode me mostrar o seu visto? Aí eu falei, não, eu não tô indo pra Índia, o meu destino final é o Vietnã. Eu vou pra Mumbai, né, era Katmandu, Mumbai, e aí mostrei pra ele, não, eu tenho essa passagem, que depois eu vou pra Ho Chi Minh. Aí ele, não, mas você precisa de um visto. Aí eu falei assim, não, mas eu não tenho visto. Eu tinha um visto para a Índia, eu fui para a Índia antes, mas porque eu ia ficar lá, eu tirei o visto. E agora, para conexão, eu não tinha pego um visto. E assim, não foi falta de eu pesquisar, porque como tinha acontecido isso de Riad, eu já tinha pesquisado tudo antes. Eu pesquisei vistos de trânsito na Índia. Não tinha achado nenhuma informação. O que eu tinha achado? Ah, visto de trânsito na Índia. Aí, tipo, tinha lá alguma coisa online. Quando eu apertava, me levava para a página onde você tira o seu e-visa, né, que é o visto de turista. E aí eu pensei, não, então eles não têm um visto de trânsito, mas eu pensei, ok, vou mandar um e-mail. Mandei um e-mail, ninguém nunca me respondeu sobre isso. E eu fiquei meio tipo ali, não existe isso. Eu comecei a pesquisar online, tinha várias pessoas falando que se fosse um determinado número de horas que você fosse ficar no aeroporto, tudo bem, coisas do tipo. E eu relaxei e fiquei tranquila e fui. Só que aí ele veio me pedir esse visto. Ele falou assim: não, você precisa de um visto para fazer conexão na Índia. Eu falei, mas não é meu destino final. E eu, assim, indignada. E o cara falou assim: não importa. Eu falei, mas não existe esse visto de trânsito. Eu pesquisei online, eu pedi informação, ninguém me deu informação. Aí ele falou assim: não, você tinha que ter pego o visto de turista. Aí eu, putz. Aí eu falei assim, não, mas eu tinha um visto, só que tipo, já estava vencido, né? Como eu disse, já tinha passado de um mês. Então, assim, não adiantava nada aquele visto. Aí ele falou, você não pode embarcar. Aí eu falei, cara, não tô acreditando. Não tô acreditando que isso tá acontecendo. Tipo, porque era a segunda vez que estava acontecendo algo relacionado à conexão na minha viagem, sabe? E especialmente que envolvia dinheiro, e isso me estressou muito porque, obviamente, eu não pude embarcar e eu tive que comprar outra passagem. Então, eu fiquei ali no aeroporto, assim, não desmoronei, não chorei. Eu acho que, gente, tudo que foi acontecendo, assim, eu só consegui chorar sobre essas coisas um dia que eu tava aqui na Suíça já, sério, tipo, porque me estressou muito, mas enfim, isso é um assunto para outro momento. O que aconteceu? Eu falei, não, beleza, pé no chão, é isso, vou ter que comprar outra passagem, não tem jeito, porque eu não podia nem mudar os meus planos. Se eu fosse falar assim, não, vou ficar no Nepal até o fim da minha viagem, algo do tipo, eu não podia. Por quê? Simplesmente, eu já tinha minha passagem de Ho Chi Minh City, que é no Vietnã, pra cá, pra Europa. Eu vinha daí em julho pra cá. E eu já tinha essa passagem, não tinha o que eu fazer, entendeu? Eu tinha que ir pro Vietnã pra voltar. E é por isso que, assim, gente, às vezes eu acho que, tipo, não planejar é melhor. Porque, assim, sabe o que que eu observei? Por exemplo, eu comprei essa passagem. Eu comprei a passagem depois pra ir pro Vietnã no mesmo dia. Eu paguei mais do que eu paguei na outra que eu tinha comprado. Mas, assim, não foi muita diferença, sabe? Foi uma questão de, sei lá, 70 euros, provavelmente. Só que assim, se você for ver, não é tanto assim, sabe? Se você tiver, enfim. Só falando, assim, às vezes a gente fica planejando demais e o planejar nos faz gastar mais dinheiro, sabe?
tinha essa ideia de que, tipo, se eu não planejar, eu vou pagar mais caro em tudo, não sei o quê. E, tipo, de fato, às vezes você paga um pouco mais caro em determinadas coisas, mas por outro lado, às vezes você planeja tanto que se uma coisa der errado, as outras todas vão dar e, tipo, você vai gastar muito mais, no final você vai desperdiçar dinheiro. É uma das coisas que eu aprendi, né? Aí comprei minha passagem, falei, bom, agora eu vou fazer uma conexão que era na Malásia, em Kuala Lumpur, e era um lugar que eu já tinha feito conexão. E o cara lá do guichê me falou assim, não, você pode fazer conexão em Kuala Lumpur, um lugar tranquilo, e eu já tinha feito, então eu falei, é lá que eu vou fazer conexão. A outra opção era Bangkok, mas eu acho que eu já tava tão estressada, assim, que eu falei, cara, eu não quero novidades na minha vida, eu só vou pra Kuala Lumpur mesmo, que, tipo, eu já sei como é. Comprei, e aí fui dar um rolê no aeroporto, né? Tipo, um aeroporto que não tem nada. E eu queria comida, mas assim, a gente não tinha nem comida direito no aeroporto. Só que assim, aí eu fui olhar na televisão, tava lá o meu voo atrasado. 2 horas de atraso. A gente sairia às 20, isso porque assim, eu cheguei no aeroporto meio-dia, o meu voo sairia às 3, meu voo original, e aí eu comprei esse voo para as 8 da noite, que era o que tinha, e eu falei, não vou sair desse aeroporto porque nada mais pode dar errado. Teve um delay e eu ia sair só às 10 da noite. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Porque eu tinha uma outra conexão, né? Eu tinha uma conexão em Kuala Lumpur. Só que eram 3 horas de conexão. E assim, 3 horas, no geral, deveria ser um tempo bom para você, tipo, sair do avião, se localizar ali no aeroporto, ir para onde você precisa ir, etc, né? Só que aí, quando tem 2 horas de atraso, e meu tempo já encurtou para 1 hora, minha conexão, né? Então, eu já comecei a ficar meio preocupada. Mas eu falei assim, não, né? Vamos pensar positivo. Às vezes, ainda vai chegar antes esse avião e a gente sai antes. Mas se não, ok, eu ainda tenho 1 hora, eu vou ver como que funciona isso. E eu, né, tipo, como que é esse aeroporto? Porque assim, eu já estive no aeroporto de Kuala Lumpur, tanto que quando eu fui para Bali eu fiz conexão lá, eu já, tipo, meio que sei, eu já fui para Kuala Lumpur, inclusive. Mas assim, gente, esses aeroportos, a gente se perde no meio deles às vezes, porque são grandes. Ai, conheço, mas assim, não conheço. Na verdade, que eu percebi que eu não conhecia. E aí eu comecei a pesquisar lá, não, eu vou chegar em tal e preciso ir para tal, né? Pesquisar a linha aérea que eu ia pegar, etc e tal. E lá tava falando, ah, não, é 1 hora pra ir pro outro terminal. Aí eu falei assim, não, mas não deve ser. Tipo assim, eles colocam isso, mas não deve ser. E eu acho que às vezes eu entro numa vibe positiva, tentando, assim, acreditar que, tipo, cara, como que duas coisas ruins iam acontecer num dia só, sabe? Já vamos entrar pra terceira história, né? É a terceira história dentro da minha viagem, que eu passei perrengue com conexão. A gente já entrando aí na terceira história, eu tinha essa conexão, que seria 3 horas originalmente. O meu voo estava atrasado 2 horas, então a conexão encurtou para 1 hora, e no fim o voo saiu já 10h25. Então, tipo, o que seria aí 1 hora de conexão, já 3 horas de conexão, virou 35 minutos de conexão. E supostamente eu teria ali 1 hora para ir pro outro terminal. Quando eu cheguei, eu olhei assim, tem os terminais, gente, e tipo, igual em São Paulo. Guarulhos eu já meio que sei, já conheço, já fui muito. Então eu realmente conheço o aeroporto de Guarulhos. Eu sei ali os terminais 2, 3, tipo, já tive que transitar ali várias vezes e eu sei o caminho, sei quanto tempo leva e, né, enfim, sei que é tudo ali andando. Só que em Kuala Lumpur, eu tinha que sair, tudo bem, sair pela imigração e tal. Só que a gente sair do aeroporto não era assim, andável, sabe? Não podia caminhar pro terminal. Acho que eu tava no 2 e eu ia pro 1. Eu não podia caminhar pro 1, eu tinha que sair do aeroporto mesmo. Ele me informou assim: ah, é tipo 1 hora daqui. Você vai ter que sair, pegar um ônibus, não sei o quê. Aí eu falei: tá, realmente eu já tinha visto que era 1 hora. Vou ter que pegar um ônibus, sair lá fora. Ah, não tem ônibus, porque são 6 da manhã, tal. Alguém me informou. Aí, uns taxistas, ó. Eu te levo, te cobro tanto. Aí eu falei assim, cara. Tipo, e eu já tava fora do horário, já não ia dar mais.
Aí eu falei assim, não, mas aqui no aí eu abri o aplicativo e falei, no aplicativo tá tanto. Não, não faço, tal. Falei, não tá, pedi no aplicativo e fui. E, tipo, nem era seguro eu ir com esses caras, só que eu acho que eu tava tão assim, com esperança de dar ainda, porque esses caras estavam ali, eu pensei, eles já estão aqui, já me levam. Assim, não aconselho fazer isso, gente, e não fiz de fato. Peguei, tipo, o Uber de lá, né, e fui. Gente, cheguei já tarde demais, então perdi minha conexão. E esse foi o terceiro problema que eu tive com conexões em uma viagem só, gente. Foi demais. Mesmo assim, não desabei, tive que comprar outra passagem. Então, ali eu comprei outra passagem de Kuala Lumpur para Ho Chi Minh City, no Vietnã. O que eu tirei de lição dessas histórias todas? Tirei várias lições, né? Então, a primeira lição que eu tirei, no caso de Riad, o passaporte italiano me salvou ali, porque senão eu não sei o que teria acontecido. Por exemplo, no caso dessa brasileira, como que ela conseguiu embarcar, sabe? Eu achei irresponsável da própria Wizz Air deixar ela embarcar, porque depois ela ficou ali esperando um tempão, perdendo tempo, sendo que ela já podia, assim que ela tivesse indo embarcar, né, dar um outro jeito, né, de viajar e tal, sendo que não, ela teve que ficar esperando ali no aeroporto. No meu caso, o passaporte italiano me salvou, porque na verdade eles não ficaram verificando, ah, você tem visto para a Arábia Saudita, enfim, não ficaram verificando. Aí eu não sei se é porque eu mostrei ali o italiano ou não, mas, por exemplo, essa menina, no caso dela, não foi. Então, até que ponto as linhas aéreas estão sendo responsáveis nesse sentido também, né? A Indigo, nessa minha viagem que eu faria conexão na Índia, foi mais responsável, porque eles procuraram saber e tal, e não deixaram embarcar. E beleza, acho que é o certo. Embora eu tivesse odiado o que aconteceu, é o certo. No primeiro e no segundo caso, o barato saiu caro, né, gente? Porque no primeiro, eu paguei mais barato, né, para fazer essa conexão em Riad, saiu mais caro. Tudo bem que eu poderia ter pesquisado essa questão do visto e tal, mas assim, talvez se eu tivesse feito só uma conexão em outro país, teria sido muito mais tranquilo e eu não ia ter que ter visto, enfim. Então ali, às vezes, o barato saiu caro mesmo. E a falta de informação também saiu caro no meu bolso, né? Já nessa questão da Índia, o barato saiu caro por quê, gente? Eu poderia sim ter pego um visto, outro visto de turista, né? Eu não sei se podia mesmo, porque eu já tinha tido um, eu não sei como funciona, mas eu acho que eu poderia sim ter pego um visto de turista que custava ali $10 só para eu poder fazer essa conexão, já que eu já tinha comprado essa passagem. Mas eu não fiz isso, não fui muito inteligente, não pesquisei o suficiente e acabou saindo caro também. Outra lição que eu tirei é que a gente precisa pesquisar, né? Acho que envolve meio que tudo, mas a gente precisa pesquisar muito sobre questão de vistos e tempos de conexão, né? Assim, de conexão, às vezes a gente quer que seja menos, porque é melhor você esperar menos. Mas um atraso que tem pode te complicar. E se você estiver fazendo a sua própria transferência, né, que eles falam self-transfer, quer dizer, você compra essas passagens que é por agência ou você mesmo compra os seus voos. Se um voo der errado, você perde o outro e ninguém vai fazer nada por você. Se você tá ali com a mesma linha aérea, vamos supor, tem linhas aéreas que são parceiras, às vezes elas não vão operar elas mesmas nos dois voos, mas vamos supor, você compra um voo numa linha aérea X e ela opera um dos voos, mas ela vende mesmo assim a passagem do outro voo, tipo, ela opera no voo 2, mas no voo 1 quem opera é uma outra, mas é parceira. Então, se alguma coisa der errado em um, essa linha aérea vai se responsabilizar por todo o seu problema ali, mas quando é self-transfer, não. Então, você tem que ter muita atenção nessa questão de conexão, ou seja, quanto mais tempo, melhor. Tipo, uma conexão de 6 horas para um self-transfer talvez seja bom, entende? Deu para entender o que eu tô falando? E eu, tipo, já sabia dessas coisas, mas, gente, eu não sei, eu sou capricorniana, mas eu sou aquariana também. Às vezes eu dou umas viajadas, assim, né? Sabe, eu só acho que as coisas vão dar certo, assim. Sendo que, tipo, às vezes elas não dão. E às vezes em menos de 24 horas elas não dão certo duas vezes. Só que eu acho que basicamente é vivendo e aprendendo. E com certeza eu tô bem mais atenta nisso agora. Também eu acho que quanto menos conexão, melhor, porque conexões é isso, a gente tem que estar atento a tudo isso. E às vezes um deslize que você dá pode ser um grande problema. Então, óbvio que se você quer sair de qualquer lugar para ir para a Ásia, tipo Europa para a Ásia, Brasil, Ásia, você vai precisar fazer conexão, isso é fato.
mas se tiver menos conexões, melhor, porque às vezes você compra, especialmente em agência, essas coisas assim, que saem muito baratas, tal, mas aí faz 2 conexões, 3 conexões, e às vezes uma ali pode dar um problema e já estraga a sua viagem inteira, especialmente se for self-transfer. Complicado, gente. Acho que quanto mais o tempo passa, mais eu evito conexão. De fato, eu evitei nas minhas viagens. Eu estava indo para a primeira, eu fiz 2 conexões, mas foi só na primeira, porque eu estava indo para a Ásia. E foi dentro da própria Índia também, uma delas. Então, né, dentro de um país ainda mais tranquilo. Evitar ao máximo muitas conexões. E uma coisa que é muito importante, assim, que eu percebi durante essa viagem, é que, tipo, ter reservas financeiras é essencial, assim, porque você não sabe o que vai acontecer. Eu tô falando essas coisas de conexão, de voos, não sei o que, isso é uma das coisas, né? Você pode também ficar doente, pode passar mal, né? Eu vi pessoas que tiveram questões de saúde mesmo. Você pode ter um acidente, né? Precisar ir para o hospital. São tantas coisas. Você pode, tipo, sei lá, perder sua carteira. Todos nós estamos sujeitos a isso, sabe? Como eu já disse, eu tenho bastante experiência viajando. E eu acho assim, por eu estar aí fora viajando, eu estou mais sujeita a que essas coisas aconteçam comigo, né? Tipo, problemas com conexão, problemas com voos, enfim. Por mais que eu tenha um certo nível de conhecimento, por já ter vivido bastante, eu ainda cometo erros, sabe? Eu nunca tinha ido eu já tinha ido para Malásia, mas só para Malásia. Mas eu nunca tinha feito Ásia, assim, viajando entre os países, então eu não tinha essas informações todas. E, assim, a única coisa que eu tinha pesquisado era, tipo, dos países que eu ia, mas não me preocupei com conexões. Não sei, gente, simplesmente aconteceu. Só que é isso, a gente tá sujeito. E ter reservas é essencial. Mesmo tendo reservas, assim, pra mim, me desfalcou, assim, financeiramente, sabe? Eu não esperava por essas coisas. Essas foram lições que eu tirei, as conclusões que eu cheguei sobre esses acontecidos, né? Que foram 3. Mas eu trago aqui para vocês sempre para que vocês, a partir das minhas experiências, possam também aprender, né? E tirar essas lições comigo. E, assim, apesar desses perrengues, a viagem foi muito legal. Quero contar algumas coisas aqui para vocês no canal. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem saber alguma coisa, pode comentar aqui. Mas então, gente, se cuidem aí nas conexões e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!